Um jovem casal, confinado em um quarto pequeno, expõe a fragilidade da sua relação, desgastada pelo tempo e pelas frustrações. Sonho e realidade se misturam nesse universo de angústia e de paixões. 2 atores, um quarto, uma gota. É neste espaço desconstruído que se desenvolve o espetáculo Fala Comigo, Doce como a Chuva, do dramaturgo americano Tennessee Williams. A peça integra o projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, que apresenta à comunidade produções dos estudantes de teatro da URGS. A peça fala dessa relação dessas duas pessoas, que a gente determina que seria a casa deles, e esse casal ele está em conflito, é bem claro quando o público já vê assim, existe um certo tédio no espaço e nessa relação que eles têm. Então seria mais um dia na vida dessas pessoas, mais um dia nessa relação desse casal. Então fica em aberto se tudo que se é falado nesse momento já não aconteceu várias vezes. Então seria a típica briga de casal que cada um tem vontade de falar uma coisa para o outro e isso vai se repetindo. E por que não se separa? Por que eles estão juntos? Por que não é mais fácil abrir a porta e ir embora? Por que ele volta? Então fala dessa relação desse casal, assim. Começa com essa mulher acordando o namorado, ou o marido, ou o namorido, não sei, porque eles vivem juntos, mas isso não é muito específico. O Tennessee Williams não deixa isso muito claro, se eles são casados, mas eles vivem juntos. Depois de ele ter passado vários dias fora. E aí eles começam a discutir a sua relação e a impossibilidade dessa relação, e também a necessidade dos dois ficarem juntos. Perguntei o dia, perguntei a hora. Quando eu fui chamada para fazer, eu conheci o Tennessee Williams através de outras obras. Essa eu conhecia porque um amigo meu já tinha feito, o Eduardo Kramer já tinha montado aqui em Porto Alegre. E aí quando a gente leu o texto e teve esse trabalho com a Inês, de como tentar aproximar mais pro agora, assim, porque o Tennessee Williams escreveu sobre aquela época, como era aquela mulher daquela época, o homem, como era o contexto geral daquela época. E a gente começou a tentar ver nessa relação que eu e o Felipe Mazzucci, que é o ator que fazia, agora é o Ander, como trazer coisas nossas e mostrar essa relação agora um pouco mais contemporâneo. Eu acho que Tennessee Williams ele tem uma... Eu acho que ele é acessível para o aluno e ele também, não só pelo lado realista, assim, mas também, por exemplo, o texto que o Matheus escolheu é extremamente poético. Ele não tem nada de realista. Nós é que tivemos que puxar ele para o real para poder dizer tudo aquilo de forma convincente, porque é só poesia o que eles dizem, né? Esse texto eu já conhecia desde 2010 e ele sempre me xingou a como montar. Porque para mim é um texto super difícil, sabe? Então acho que a minha principal escolha foi disso, de como levar isso para a cena. Como era só eu e os 2 atores, era muito íntimo o processo. Então a gente utilizou muito desde o início, histórias deles, pessoais, mas não que eles contassem, mas coisas que eles achassem que pudessem inspirar a criar esse casal e depois a desconstruir ele. Como ser um casal que se conhece, que tem se ama e daí de repente começa a não amar mais, sabe? No nosso processo a gente criou muita dança pessoal, muito contato um com o outro e criou muita relação. Então, se eu for fechar meus olhos, eu lembro muita coisa que a gente criou bonita e de coisas nossas, dessa relação dos dois. E, de repente, agora tu tem que esquecer isso porque não vai existir aqui nesse momento.
Então é muito interiorizado, assim, tem muita coisa que eu lembro, muitas pausas que, vou lembrar daquele momento, aquela vez. Então adiantou muitas coisas que a gente fez, mas acho que o maior desafio é imaginar que não tem ninguém em volta e estar acostumado com esse espaço fechado, um cigarro, e não se distrair com qualquer barulho, porque é nós dois, é o jogo o tempo todo, assim. Então hoje com o Ander vai ser assim, um imprevisível, e isso me causa um barato legal. Acho que é isso que me pulsa, assim, tipo, eu não sei o que vai acontecer, esse medo que me causa é muito bom, assim. E garrafas de todos os tipos espalhados pelo quarto, roupas, calcinhas, todo tipo de coisa. Qual a parte de todo tipo de coisa que você tem? É uma atuação um pouco mais performativa. O Matheus, inclusive, uma das primeiras coisas que ele me disse durante o processo, que a ideia dele é de que ele não pretendia fazer muitas marcas. A gente ia ficar improvisando essas marcas e nós tínhamos a liberdade para andar dentro desse espaço, que seria esse apartamento, como se ele de fato fosse a nossa residência, a nossa casa. Então a intimidade com esse espaço me permite brincar um pouco mais. E essa coisa da novidade, então, nesse ponto de vista, é bom, favorece. Então a gente trazia músicas, muito baseado em música, em dança, para trabalhar primeiro essa corporeidade mais teatral e depois como deixar esse sentimento, que é muito, na dança é muito fácil, assim, tu trazer ele mais pro cotidiano, mais pro normal. Eu trabalhei 5 meses com o Felipe e com o Ander a gente está trabalhando um pouco tempo, assim, mas de como é diferente fazer com 2 pessoas e de como é difícil colocar as minhas coisas. Então são 5 meses em cima dessa personagem, dessa fragilidade. Eu tive de substituir o Felipe Mazzucci, que é quem fazia, em um curto espaço de tempo. E eu ainda estou dentro desse curto espaço de tempo, apesar da estreia já estar aqui em cima. Eu me sinto inseguro, mas eu me sinto inseguro em todo e qualquer processo que vai estrear. Eu me sinto inseguro e com medo a início de cada novo processo. Esse só está sendo um processo diferente, está sendo uma nova experiência, um novo tipo de abordagem, um novo tipo de medo, mas medo e ansiedade tem em tudo. E, na verdade, eu acho que está um pouco do barato de fazer teatro está nesse medo e nessa ansiedade do fazer. Então, eu ainda não sei definir que tipo... Eu não sei definir exatamente o que difere esse processo dos outros. Eu nunca vou ser muito forte, eu nunca vou ter muita energia, porém depois de um tempo eu vou ter energia suficiente para andar na calçada, para passear na praia, sentir gostoso. Aí à noite eu vou andar na calçada junto à praia. Quando eu estou atuando, eu não costumo dizer que o meu personagem é isso ou aquilo. Porque eu tenho a sensação de que eu acabo colocando ele dentro de caixas. E como qualquer ser humano que vive, não cabe dentro de uma caixa. Eu sei o que acontece naquele momento, sabe? E eu procuro estar vivendo aquele presente. A Myskine diz muito isso, por exemplo. De que a gente não tem de estar presente. A gente tem de estar no presente. E vivenciar aquele momento. E é o que eu busco dentro daquilo que o Tênis escreveu. É claro que eu vou preenchendo aquilo tudo com subtexto, com coisas que me movem. Mas dessa vez não. Dessa vez eu acordei numa banheira cheia de gelo de cerveja. Num quarto de hotel perto de um rio, que eu não lembro onde o rio é. Quando eu saí do quarto, eu vejo ele como alguém que mais fica preso no passado e naquilo que tinha do que alguém que quer o novo. Mesmo saindo, fazendo festas, talvez se drogando, ou... tudo é talvez, sabe? A minha personagem, ela no texto, ela não tem um nome. E depois ela se define com um nome na hora que ela começa a delirar esse sonho, dizer para esse homem que ela gostaria. E aí ela se chama Anna Jones. E essa mulher é uma mulher que ainda ama aquele homem, que também não tem nome, e de certa maneira admira, mas ao mesmo tempo não.
Então ela parece que ela quer e não quer. Se eu fosse definir essa mulher, é uma dúvida, ela é uma dúvida constante, assim. Aqui na tela. Tá devagarzinho, devagarzinho. Aí eu vou chegar lá e pegar e tirar. Boa noite, senhorita Jones. No início, toda a casa é muito vazia quando se vai morar junto. Então, a gente optou por usar esse espaço nu, quase, com poucos elementos, mas significativos. Também o de deixar recado com post-its, de fazer a pessoa lembrar, sabe? Os posts, eles são de um namoro meu de muito tempo atrás, que eu tinha uma mania de, como eu não tinha muito diálogo com um namorado meu, eu escrevia posts para ele e deixava na parede. E então isso remete muito a um namoro meu que não deu muito certo. Então eu trouxe esses posts porque eu acho que essa mulher, ela não consegue mais ter diálogo com o cara. Então o que ela vai fazer? Então ela começa a colocar post em toda a casa. Então ela coloca post na parede, ela coloca na geladeira, ela coloca em tudo. É engraçado até, porque a Fernanda Petit, a atriz, ela sempre contava a história que no início do namoro dela, ela tinha comprado um bonsai pro namorado. E daí ela deu pra ele, tipo, eles queriam ter um bichinho, mas achavam muita responsabilidade, então eles preferiam começar pela planta. E daí ela falou, no início ele cuidava e tudo mais, e depois foi esquecendo até que o bonsai morreu. Então, o bonsai significa muito. Acho que, na verdade, a peça, a minha relação com o Masucci partiu muito do bonsai, assim. Essa planta que nunca é regada, esse amor que nunca é cuidado. Essa geladeira que a gente tem, que é um frigobar, a gente trouxe, não tem nada dentro dessa geladeira. Esse cara esquece de comprar coisas para casa. Ele pensa nele, pensa na vida dele, que ele está lá fora. Então, ela diz no momento do texto que a única coisa que ela colocou na boca desde que ele saiu de casa foi água e café, e as duas coisas acabaram. Então, não tem nada em casa. Então, ela tem mania até de colocar recados dentro da geladeira para lembrar as coisas. E também construir essa precariedade deles. E, muito claro, usar o contraste, onde é iluminado e onde não é. Não ter medo do escuro. Porque, afinal, é assim que é na nossa vida, sabe? A gente nem sempre está iluminado. Quando eu entrei no elevador, eu vi a porra da porta do elevador fechando. No quarto do hotel, estava cheio de carrinhos de chá, cheio de comida, peru inteiros, presuntos inteiros. Tinha uns sanduíches, 3 andares, duros. Ninguém tinha tocado na merda do sanduíche. Que a gente queria aproximar, sabe? É como se o público fosse um intruso dentro daquela casa. Então a intenção era criar um quarto que tinha tudo, que eles viviam ali, não saíam, e levar o público para lá, não levar essa casa para um teatro. A cidade vai desaparecer. Aí depois de um tempo a Avenida dirá: a sua cama está pronta, senhorita. E eu vou dizer: obrigada. Tira $1 da minha carteira, ó, pra você. $1 da tua carteira. Da minha carteira. E acho que essa peça, ela mostra muitas minhas fragilidades como atriz, assim. Quem me conhece sabe que eu sempre tô mega maquiada. E aí, nessa peça, tipo, eu não uso quase nada não uso nada de maquiagem. Então, tem essa coisa de deixar um pouco esse lado e deixar uma coisa mais frágil minha. Esperando por alguém que talvez não venha. E essa relação com o personagem que agora é do Ander, não há diálogo, assim. É uma vontade, sempre tem uma vontade, mas nunca acontece. É uma vontade de fazer carinho, é um carinho contido. Vou colocar a mão nele, mas não se completa o carinho. Eu vou olhar para ele, mas é um olhar meio com medo. Branco, completamente branco, tão branco quanto a espuma das ondas. Aí eu vou tocar no meu corpo e eu sentirei que eu estou leve e magra, como eu estaria magra, quase transparente, quase real. Eu acho que essa era a minha maior preocupação, que já que a gente ia trazer o teatro para dentro de uma casa, então que eles vivenciassem aquilo. Então a gente já começou isso desde o início, nós três, trazendo as histórias
e se aproximando desse estilo que é contido, mas que também revela muitas coisas, porque às vezes está no detalhe o que eu quero dizer. É num olhar, numa mão que, em vez de afagar, ela só dá 3 tapinhas. Então, às vezes eu posso estar de costas para o ator, mas eu estou vendo o que ele está querendo me dizer pela reação do outro. Então, tinha muito isso da relação dos dois também. Fala comigo, doce, como a chuva. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui deitado, vou fechar meu olho. Eu tô aqui agora. Fala comigo. Fala comigo. Eu quero ir embora. A cada semana a gente verificava que a evolução do trabalho, né, era muito interessante, porque eles ensaiavam fora do horário de aula também. Até porque o foco era no trabalho de direção e eram só eles, né, só 2 alunos. É um privilégio, né, esse tipo de trabalho, né? Então, o aluno aprende, né, a lidar com produção e gestão cultural, que não deixa de ser, um gerenciamento, né, de uma mostra, e também para o aluno, ator e diretor, porque ele cumpre uma temporada, né, e cria repertório, né? Cria não, porque ele só põe na roda o repertório. Eu acho que é muito importante pela questão da produção, de tu saber como que é apresentar para um público maior, que não seja só os colegas aqui do departamento, e de como trabalhar com isso, sabe? De como lidar com as reações, as coisas que podem acontecer, porque afinal é uma peça de teatro, é viva. E tem muita coisa boa que sai daqui, muita coisa boa que não dá certo, né? Porque os grupos não se entendem, o que é uma pena. Mas o ideal é o aluno sair com repertório, com um grupo daqui. E também da continuidade, de poder levar o trabalho adiante, de poder continuar ensaiando, ter um espaço para apresentar. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu gostei muito, eu achei interessante, achei sensível, achei ela muito forte. Gostei, eu ainda estou absorvendo, ainda estou pensando ainda, mas eu gostei bastante. O roteiro por si só é muito intenso por ser Tennessee Williams, então eu acho que eles conseguiram chegar a um nível de proximidade com essa agressividade que o texto busca, né? E um espaço muito bom, bem escolhido, próximo ao público, muito tocante e recomendo para as pessoas. Olha, eu acho um projeto muito interessante porque é uma oportunidade bem grande para o pessoal que faz teatro na universidade e também para o público, né, que tem a oportunidade de ver espetáculos que muitas vezes saem daqui e vão fazer temporada fora com ingresso pago, e aqui eles têm a oportunidade de ver esse processo criativo e tudo mais, a evolução disso gratuitamente. Então eu acho que é bom para as duas partes.